Notícias está começando e o assunto de hoje é o novo constitucionalismo latino-americano. Nós estamos agora saindo de um congresso que ocorreu em Ouro Preto, onde foi discutido o que vem acontecendo com as novas constituições da América Latina, a Constituição do Equador, da Bolívia, da Venezuela, a Constituição da Colômbia e, por que não, também a Constituição Brasileira de 1988, que é um marco divisor de águas no constitucionalismo, pelo menos brasileiro, mas que também contribui para o constitucionalismo latino-americano. Bom, nós já vimos discutindo isso aqui no Contraponto Notícias em outras ocasiões com alguns convidados e hoje nós trouxemos aqui as responsáveis diretas pelo evento que ocorreu em Ouro Preto, que são as professoras da PUC, professora Marinela Machado. Marinela, obrigada pela sua presença, e professora Flaviane Barros, né, as mulheres de braço forte ali para a execução desse congresso, que deu tanto trabalho, mas que enfim aconteceu, né? Bom, gente, primeiro eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa experiência do Congresso, a importância da rede do constitucionalismo latino-americano, né, que foi trazida aqui para Minas Gerais nesse ano e que o ano que vem vai continuar aí essa jornada de eventos e o que isso muda e como que isso pode envolver os interessados nessas mudanças sociais, econômicas e jurídicas na América Latina. Vamos começar aqui com a Flaviane. Na minha opinião, o Congresso ele teve uma importância local, seja em Ouro Preto, seja em Minas Gerais, de chamar a atenção para toda essa mudança, para toda essa questão do constitucionalismo plurinacional, que era algo que aqui em Minas Gerais estava ainda muito enclausurado. E além de abrir os espaços para o Brasil, com vários palestrantes brasileiros de diversas regiões do país, nós também tivemos a oportunidade de ter um contato muito direto com outros palestrantes latino-americanos de outros países, o que eu acho que foi um ganho enorme para a discussão de todos os temas e todos os eixos teóricos que nós tivemos. Marinela, você que fez esse contato direto aí com os palestrantes, os convidados de fora, né, nós tivemos também convidados espanhóis, assim, que fogem um pouco até da lógica do constitucionalismo latino-americano, que é de fugir um pouco desse cordão umbilical com o constitucionalismo europeu, né, com o constitucionalismo estrangeiro, né, vamos dizer assim, até o norte-americano, que é uma influência também para o nosso constitucionalismo. Mas qual foi essa relação dos espanhóis aqui presentes nesse congresso? O que eles contribuíram? Qual é o interesse dos espanhóis aqui no nosso evento? Na verdade, a rede, o professor Zé Luiz Quadros vai poder falar disso melhor do que eu, mas enfim, a rede ela tem a sua origem, né, numa proposta de investigação desse constitucionalismo latino-americano que parte da Espanha, né? Da Universidade de Valência, não é isso? Com os professores Rubem Dalmau e o Roberto Viciano. Exatamente. Então, enfim, talvez o primeiro interesse ele resida nesse fato, né? Nessa origem embrionária da rede. Agora, e também uma assessoria, né, que eles prestaram para essas novas constituições aqui. A história começa ali, o Rubem Dalmau, né, que é professor da Universidade de Valência, ele assessorou o processo constituinte na Venezuela, na Bolívia e no Equador. Ele trouxe a ideia do Estado autonômico espanhol, mas na verdade o constitucionalismo latino-americano, especialmente boliviano e equatoriano, foi muito além do que a ideia do Estado autonômico espanhol. Mas eu queria, mesmo completando a sua pergunta, saber como é que foi, porque nós estamos aqui diante, né, as mulheres que efetivaram, que fizeram, né, que transformaram esse congresso em realidade, né? E é um congresso muito ousado, acho que isso é muito importante que a gente diga para o telespectador, né, porque nós tivemos mais de 60 convidados. Né, mais de 300 inscritos, de alunos que vieram do Brasil inteiro participar. Né? A repercussão desse congresso é muito grande. E é raro, né? Não é tão comum nós vermos congressos, né, ou eventos, na área do direito pelo menos, com tantos convidados internacionais, que vieram também do Brasil inteiro. Né? Como é que foi essa organização? Eu queria que a Marinela falasse um pouquinho também do papel dos meninos no JUP, do nosso núcleo lá da PUC de Políticas Públicas. Como é que vocês duas conseguiram efetivar? Porque chega uma hora, né, a gente fica sonhando, vamos fazer esse congresso, vai sair do papel. Só que de repente ele saiu do papel, você efetivou, aconteceu, foi um sucesso, né? E foi um sucesso aí devido à participação da atuação, né, da professora Flaviana, da professora Marinela. Marinela, fala um pouquinho pra gente, né, do papel dos meninos do NUJUP, lá da FEOP, da Fundação
né, de apoio lá da Universidade Federal de Ouro Preto, dos meninos também lá de Ouro Preto, que foram participações fundamentais na construção, na efetivação. A gente fala os meninos porque aluno para a gente sempre os meninos. Ai, Deus. Na verdade é o seguinte, eu acho que o grande sucesso desse evento, ele decorre do fato da gente ter verdadeiramente aplicado os fundamentos do novo constitucionalismo latino-americano, né? A nossa forma de gerir. Isso foi difícil, né? Dificílimo. Vai conseguir. De gerir, né? De gestar essa ideia, de colocá-la em prática, né? Então, acho que a organização, ela abriu espaço, que na verdade não foi, né, composta só por nós duas, né? A gente pode até ter um perfil, falo por mim, um perfil mais germânico de condução, né, Flaviane, mas professor Zé Luiz, professora Tatiana, né, o próprio professor Mário Lúcio, Bruno Camiloto, né, quer dizer, tiveram uma participação expressiva, o próprio professor Fernando Dantas também, né, enfim, então acho que, na verdade, a coisa funcionou porque nós soubemos respeitar os limites de cada um de nós e, ao mesmo tempo, explorar, né, a diversidade de formação de cada um de nós. E aí cada um cooperou na sua justa medida, dentro do seu perfil, e isso vale para os alunos que participaram disso, né, dentro do NUJUP, imagino que também na UFOP. Né? O que é o NUJUP, Marinela? O NUJUP é o núcleo jurídico de políticas públicas do programa de pós-graduação da PUC Minas, né, e da Faculdade Mineira de Direito, que tem, na verdade, um núcleo de pesquisa, ensino e extensão, que tem por objetivo investigar as transformações pelas quais o direito passou nessas duas últimas décadas, né, e o impacto que elas, na verdade, têm sobre a realidade brasileira, né? Então, é um núcleo também extensionista, enfim, aberto a pessoas que estejam interessadas a investir um pouquinho mais na concretização. E já tem quanto tempo de funcionamento? Já tem quase 10 anos, já tem 10 anos, né? Ele surgiu em 2003, foi fundado em 2003. Completa, né, agora 10 anos, nem em 2003. E esse ano agora que virá, nós vamos colocar no núcleo a discussão do Estado plurinacional e da democracia consensual na América Latina. Mas eu queria colocar uma questão aqui. Bom, de repente o nosso telespectador pode estar pensando assim, eu não fui no congresso, né? Então eu perdi, o pessoal está falando, parece que foi muito bom. E agora? O que vai ser daqui para frente? Porque nós trouxemos o assunto do congresso para o programa, para o Contraponto Notícias, justamente porque o congresso não terminou, né? Nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Flaviane, eu queria que você falasse quais são as perspectivas para 2013 desse novo constitucionalismo latino-americano, dessa discussão, quem está interessado, como pode se envolver na rede, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Pois a rede, ela reorganizou-se para que recebesse inscrições. Depois acho que a Tatiana podia mandar o e-mail para quem quiser interessado fazer inscrição na rede. É uma rede que não precisa de convite, qualquer um, que seja ele professor, pesquisador, aluno de direito, das ciências sociais, de qualquer ciência que tenha interesse em investigar a temática, pode se inscrever na rede. E dentro da questão local, vamos dizer assim, seja na Universidade Federal de Ouro Preto, seja na PUC, na UFMG, que foram instituições que patrocinaram esse evento no primeiro momento, ou outras universidades, como a Newton Paiva, a gente pode pensar, e a gente já está se assim, organizando, para que a gente possa fazer novos eventos que tenham mais tempo para as discussões, para a gente poder aprofundar ainda mais na temática, e também organização de grupos de pesquisa internamente em cada uma dessas instituições, para que a gente possa produzir mais sobre isso. O que a gente quis com o Congresso de Teses era justamente que a gente tivesse novas teses sobre o novo constitucionalismo sendo reproduzidas para toda a comunidade acadêmica. Então, e isso exige pesquisa, né? Então, eu acho que o enfoque maior agora é nos debruçarmos nas discussões, nos grupos de pesquisa e na produção. Né, Quem perdeu o evento de 2012 ainda pode se integrar. Claro, perfeitamente. Nós vamos fazer, né, um
novo evento agora no final, ainda não está certa a ideia data, para né? junho, né? Ideia para inicialmente junho, em fazer junho. um evento regional. Preparatório para o próximo uma encontro espécie, nacional. né, de, vamos dizer assim, de prévia desse congresso, mas regionalizada, né? E o próximo vai ser aonde, Marinela? A ideia é que nós façamos lá de novo, né, em Ouro Preto, porque realmente deu muito certo, né? Foi um ambiente, assim, foi bem acolhedor. E o encontro nacional? O encontro o nacional do ano de 2013, na Universidade Federal de Goiás. Universidade Federal de Goiás. Então o telespectador já fica convidado, já vai se preparando aí para sua passagem no mês de outubro. Em junho em Ouro Preto e em outubro em Goiás, provavelmente ou em Goiás Velho ou em Pirinópolis. Né? E já vai aí preparando sua tese para participar do evento, contribuindo academicamente, contribuindo com as suas ideias, com as suas reflexões sobre esse novo constitucionalismo. Agora eu vou passar aqui uma pergunta para o Zé Luiz, que é a seguinte. Posso só fazer uma complementação? Tem os livros também, né? Que vão... Ah, os resultados, isso é importantíssimo. Então tem 3 livros para serem lançados, um sobre o congresso de teses, com as ideias que foram apresentadas ali, né? E mais 2 de autoria dos palestrantes que participaram, né? Um sobre sistemas de justiça, formação de juízes e ativismo judicial. E um sobre Estado plurinacional, né? Para complementar o livro do professor Zé Luiz, né? Que também foi lançado agora recentemente. No Congresso de lançamento de um livro, né, sobre Estado plurinacional, e um outro foi coletivo de um grupo de pesquisa de professores da Estácio, aqui em Belo Horizonte, sobre a questão também do Estado plurinacional. Então, esse ano é só Estado plurinacional, Nossa, que interessa latino-americano. E mais uma revista que também será criada, uma revista para debater o tema, né, que deve ser... Então a gente está fechando 2012, né? Abrindo 2013, cheio de trabalho, cheio de projetos, né? Zé Luiz, eu tenho uma pergunta, mas eu acho que a gente está tão apertado agora no primeiro bloco, que eu vou só colocar essa questão e eu queria que no segundo bloco a gente trouxesse esse debate. Com a participação de alguns palestrantes, alguns professores, inclusive muito ativos no constitucionalismo brasileiro, a gente percebeu que tem gente que ainda não conseguiu entrar nessa ideia do Estado plurinacional. Há uma disposição que está muito clara para a gente, a disposição das pessoas de se envolverem nessa temática, nesse debate, mas eu queria saber, na sua opinião, qual que é o maior obstáculo para as pessoas efetivamente entrarem na questão do Estado plurinacional. O que está separando o constitucionalismo tradicional desse avanço numa discussão plurinacional? Mas vamos deixar isso para o segundo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora e eu volto aqui no Contraponto Notícias para trazer esse debate do Estado plurinacional. Fiquem com a gente. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede pro seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Contraponto Notícias está de volta e o assunto dessa semana é Estado Plurinacional. Nós falamos aqui no primeiro bloco sobre o evento que ocorreu em Ouro Preto este ano da Rede pelo Constitucionalismo Democrático e terminei o primeiro bloco fazendo uma pergunta aqui para o Zé Luiz, que é a seguinte: qual é o obstáculo maior para se pensar esse novo constitucionalismo latino-americano? Porque a gente observou uma grande resistência do constitucionalismo tradicional, clássico, conservador. Como é que é difícil fazer uma ruptura desse nível, hein, Zé Luiz? Não, é muito difícil mesmo. Acho que, em primeiro lugar, nós estamos falando de um lugar que é um lugar moderno. Então, a gente está trabalhando esse novo que está surgindo, mas com os instrumentos que nós temos e com os quais nós estudamos a vida inteira, que são esses instrumentos do direito moderno. Daí o constitucionalismo latino-americano, ele pretende, mais do que pretende, ele representa efetivamente uma ruptura com o paradigma moderno, né, de Estado, de constitucionalismo, etc. Então esse é o primeiro problema. Nós estamos trabalhando com o novo, mas a gente quer entender isso que está acontecendo. Enquadrar o novo no que a gente conhece. Mas né? a forma da gente entender isso é com o instrumental que a gente tem, o instrumental moderno. Então isso requer coragem, né? Então, predisposição. Né? Olha, eu tenho coragem, eu quero conhecer o novo, porque geralmente o que a gente faz é reconhecer. Né? Eu costumo, eu vou depois já passar a palavra para a Marinela, para o Flaviano, para eu discutir um pouco essa questão da teoria, né, do Estado Plurinacional, mas tem uma historinha muito interessante com o Cristóvão Colombo, né, que está no livro do Henrique Dussel, 1492, O Encobrimento do Outro. Ele conta que o Cristóvão Colombo chegou na América, mas ele não conheceu a América. Ele morreu sem conhecer a América. Por quê? Porque ele insistia em enquadrar aquilo novo que ele estava vendo dentro da sua percepção do antigo. Ou seja, ele achava que estava na Ásia e morreu dizendo que estava na Ásia. Né? Ou seja, ele chegou no novo, mas não conheceu o novo. E é muito isso que a gente faz. Né? A gente quer enquadrar tudo esse novo que está sendo revelado, desocultado, dentro dos nossos... A gente quer reconhecer, ou seja, enquadrar dentro das nossas pré-compreensões. E aí, efetivamente, a gente não conhece, mas só reconhece. Foi o que o Cristóvão Colombo fez. Então, exige coragem. Acho que a partir daí, eu queria ouvi-las. Eu tenho uma pergunta para a Marinela. A respeito dos direitos humanos, do processo. Pois né? Marinela, eu queria saber o seguinte, qual que é a sua opinião? Porque é uma impressão que eu tenho, que as pessoas investem toda uma vida acadêmica, de estudos, de dedicação, e de repente, pensar em algo fora disso, dá a sensação de que aquilo tudo foi uma perda de tempo. Será que isso pode ser um obstáculo? Porque as pessoas têm resistência, é como se isso negasse todo o investimento acadêmico já feito. Você acha que isso pode ser um obstáculo? Olha, para ser muito sincera, eu acho que sim, sabe? Eu acho que, na verdade, a gente aposta muitas vezes no que é reconhecido, no que a gente conhece, por conta disso representar uma espécie de zona de conforto. Uhum. Né? E isso vale para a vida da gente nas nossas áreas profissionais ou na atuação profissional. Né? E, então, realmente eu acho que existe essa dificuldade, sim, em função desse conforto que o velho, na verdade, representa. Que o que a gente já conhece. Né? Só que eu acho que se a pergunta fosse, né, do que a gente construiu, o que a gente pode dizer que no plano jurídico, né, tenha contribuído para construir, para garantir que a concretização de direitos, sobretudo fundamentais, realmente aconteça, né? Se a gente perguntasse isso e respondêssemos sinceramente, nós veríamos que todas essas instituições que a gente, obviamente, deve reverenciar, né? Uhum. em certa medida, porque elas nos trouxeram Estado, luta, né? Uhum. O Estado, a noção de Estado, mesmo de Estado nacional, né? No âmbito da administração pública, toda a construção, a separação de poderes, a construção, né? Soberania, tudo isso fez com que nós chegássemos aonde nós estamos, nossos sistemas de justiça, né? Então nós somos fruto disso tudo. Mas a verdade é que 3 séculos, talvez, né, já sejam suficientes, se a gente pensar em termos de Revolução Francesa para cá, né, para a gente começar a pensar em alguma coisa diferente que talvez seja mais ousada. E aí eu acho que a concepção de direitos humanos
né, que esse novo constitucionalismo latino-americano propõe a partir da noção de Pachamama, de direito de proteção dos direitos da natureza, né, e de inserção do homem dentro desse sistema que é a natureza, né, talvez mereça uma certa reflexão, né, e eu acho que é isso que nós todos estamos tentando fazer aqui, né, convidar as pessoas para, de certa forma, sem preconceitos, sem pré-concepções, sem né? medo. Sem medo de serem felizes, né? Flaviane. Outras alternativas para a construção desse direito. Pois é, Marinela, você fala do ponto de vista dos direitos fundamentais. Eu queria saber, Flaviane, que é processualista, né? Como isso repercute na questão processual no sistema de justiça? Né? Como que esse novo constitucionalismo pode mudar o sistema de justiça? Bem, a Marinela estava falando da questão das instituições. Talvez o Poder Judiciário e a jurisdição seja um lugar, né, da replicação dessa ideia eurocêntrica de que uma decisão ela tem que se pautar em determinados critérios. E que o Poder Judiciário e a resposta jurisdicional é uma resposta que resolveria os casos concretos. E hoje a gente vê que o Poder Judiciário e a jurisdicionalização de inúmeros problemas de políticas públicas e a discussão sobre a concretização dessas políticas públicas perante decisões judiciais mostram que o problema é muito maior. Nós temos hoje no Brasil uma quantidade enorme de demandas que seria como se metade da nossa população toda fosse litigante e a outra metade advogasse, julgasse ou atuasse como promotor desses casos. E o que os novos sistemas de justiça da América Latina nos colocam é uma possibilidade de pensar para além da jurisdição, para pensar na ideia do consenso, na ideia de você pensar algo que é respeitar a diferença dentro do processo, né? Novas linguagens, inclusive, que permitam determinadas populações de excluídos a se integrarem dentro do Estado. De uma forma bem assim, exemplificativa, a jurisdição indígena em alguns países latino-americanos substitui a jurisdição, vamos dizer assim, convencional. Mas mesmo assim, isso tem vamos dizer assim, um momento que é uma zona de conflito, onde nós vimos, inclusive, no Congresso, na apresentação do Raul Liassagre, uma pesquisa empírica sobre isso, em que o diálogo entre os operadores do direito, como os advogados, os juízes, não se colocam também no lugar dessa pessoa que está ali sujeito de direitos. Talvez, então, essa seja uma questão que me parece muito interessante de pesquisar a partir dos novos sistemas de justiça. É um olhar para o diferente. E não aquela situação que nós aqui planificamos todas as decisões, padronizamos todas as decisões e acabamos, na ideia de incluir alguém, acabamos excluindo a maioria da população brasileira, por exemplo, que não tem um acesso eficiente à justiça, no tempo razoável, que são problemas hoje muito críticos para o Brasil nesse sentido. Isso é muito interessante, né? Só para fazer um ganchinho. Eu fico pensando, a partir dessa exposição, né, a população indígena e mestiça no Equador, ela é maioria. Né? Ela é maioria, então também. Lá, aborígene e tal. Então, na verdade, esse modelo de constituição, essa proposta constitucional que o Equador apresenta, né, ela é uma proposta majoritária se a gente pensar nessa formação, né, da população equatoriana. E aí a questão que fica é, né, o que faz com que as pessoas, na verdade, se submetam, né, a algo tão diferente delas, mesmo sendo, na verdade, maioria, né? A gente fica nesse sabe uma coisa que isso me remete? Os alunos, quando a gente discute questão de minorias, de grupos minoritários, toda vez que eu falava do problema da mulher, né, da questão de gênero, e aí tinha aluno falando, mas mulher não é maioria? Né? Então é um pouco isso, né? A população que embora seja maioria, é possível ela ser uma minoria, né? Do ponto de vista do reconhecimento, da inclusão, da participação na estrutura da sociedade, né? Mas voltando aqui à questão processual, a gente tem uma justiça moderna onde o Estado aparece como aquele que detém a palavra final, né? É o dono do saber e da verdade. Quem substitui a vontade das partes. É uma expressão interessante que aparece no Império Romano, que é aquela coisa, Roma locuta, causa finita. Ou seja, o Império disse, Roma disse, acabou a controvérsia, acabou o conflito.
e geralmente o judiciário vem, falou, dá a palavra, agora vocês, partes envolvidas, satisfeitos ou não, vão para casa porque o Estado já se pronunciou. E obviamente fica ali algo latente de insatisfação. A alternativa que se mostra, né, na Bolívia, no Equador, no direito originário, né, é uma justiça e é uma solução de controvérsias muito mais fundada numa lógica de composição, de diálogo, de construção de consensos. Em que medida que a gente já tem isso aqui, com as experiências de mediação, arbitragem, e essas experiências elas caminham nesse sentido ou não? Como é que, vocês duas, como é que vocês veem isso? Começando pela Flaviane. Eu acho que, nesse sentido que você está falando, seria interessante a gente pensar atualmente no conflito dos chavantes, onde você tem uma decisão judicial de retirada dos não-índios daquela região e você vê o conflito se armando novamente. Ou seja, você não está, você decidiu, já deu a última palavra, já está na fase e o conflito está ali. De execução, e o conflito, em vez de diminuir, ele aumenta. Persiste. Ele persiste. Isso. Então, eu acho que a gente tem uma experiência para além da mediação, que eu acho muito interessante, que são os diálogos institucionais, que eu acho que é algo que no Brasil a gente precisa fazer. Porque o Ministério Público pensa de um jeito, no caso dos índios, a FUNAI de outro, o Poder Judiciário decide de outro, ou seja, como a gente está tentando fazer isso nas questões da judicialização da política, no caso de remédios, não é? A gente podia fazer em outros âmbitos, como no direito ambiental, como na questão indígena, que é justamente colocar todo mundo na mesma mesa, não é? Ou no mesmo círculo, não é? Quem sabe? E tentar achar um outro caminho, que não seja exclusivamente a decisão judicial. Não estou aqui dizendo que a decisão judicial não serve para nada. A questão não é essa. A questão é que ela sozinha, ela não muda a questão. Na esfera internacional funciona assim, né? Depois de uma decisão da Corte Internacional de Justiça, aí começa um processo de resolver o conflito, porque a decisão é de onde parte a solução. A decisão não é definitiva, né? Ela é mais um elemento para a solução de conflitos internacionais, mas também isso aqui é outro problema, né? Mas que tem uma questão interessante que coloca aí, nisso que a Bolívia e o Equador vão fazendo, é que construir espaços também de diálogos não hegemônicos, que isso é fundamental, porque também não basta, não, vamos dialogar, mas aí você põe pessoas numa mesa em condições completamente de desigualdade, de condições de fala. Mas aí nós temos que registrar que de 88 para cá nós avançamos muito nesse sentido, né, Zé Luiz? Nós avançamos muito nesse sentido de criar esse espaço de consenso com as conferências públicas, as audiências. A gente tem os modelos de sistemas de gestão integrada no âmbito federal, estadual e municipal, que são os modelos SUS, né? São modelos que, na verdade, tentam fazer essa aproximação, essa articulação interinstitucional. O próprio processo constituinte, que foi muito participativo, né, Marinela? Então, assim, é só para não perder isso de vista. Obviamente, tem alguns vícios, né, a gente precisa melhorar muito? Precisamos. Mas já caminhamos. Mas eu acho que a gente já caminhou no sentido de criar espaços em que a gente possa, né, construir coletivamente decisões, né, antes mesmo das vezes do conflito se instalar, né, porque tem essa questão também, né, a justiça ela pressupõe a existência do conflito, a administração pública pressupõe a existência da demanda, né, da necessidade de se resolver um problema. Então acho que a gente talvez tivéssemos também que pensar um pouquinho, né, em arejar, em pensar formas alternativas de pensar a gestão e a administração do interesse público, para além do que o direito administrativo tem nos proposto aí, né? Bom, então é ruptura ou não é ruptura, Zé Luiz? O Estado Plurinacional? Ruptura, é ruptura. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a presença da Flaviane, Marinela, e o ano que vem estaremos juntas novamente, né? Juntas porque nós somos maioria. Vocês são maioria tá? juntas. Estaremos juntas no ano que vem para continuar esse debate aí sobre o Estado Plurinacional, sobre o novo constitucionalismo latino-americano, e você, nosso telespectador, está desafiado a participar com a gente, contribuir com esse processo. Contraponto Notícias fica por aqui. Continue com a programação da TV Comunitária. Até semana que vem.